Boa noite, minha gente querida, meus amigos, meus irmãos amados, que sejam todos bem-vindos de todo o coração. E vamos começar. Livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Seu grupo. Se você participa de alguma associação, busque atuar em harmonia com as normas ali adotadas. No grupo, a personalidade deve ceder lugar à individualidade o máximo possível. A instituição tem sua personalidade própria, formada pela participação mais ou menos educada de seus membros. Sintonize o dirigente ou aquele que esteja fazendo uso da palavra, procurando colaborar de modo sincero e espontâneo. Quem utiliza a palavra numa reunião espera sempre contar com a atenção e o silêncio dos companheiros. Ajude seu grupo. A vida dele depende de você. É isso, né? Um grupo ele só subsiste, só sobrevive quando as pessoas se respeitam, quando existe uma concorrência de egos, de personalidades, de individualidades, a menos que uma se projete mais do que as outras e leve o grupo para onde queira, acaba havendo uma dissensão, havendo um conflito e o grupo não sobrevive por muito tempo. Mesmo quando é uma pessoa só que leva o grupo, acaba gerando algum conflito entre os insatisfeitos, que podem abandonar o grupo, e os que ficam são os que dizem amém a tudo. E isso não dura também muito tempo, não. Então, quando a gente pretende que o grupo de amigos, grupo de trabalho, grupo de estudos se torne forte, se torne assertivo, todos têm que se respeitar e colaborar uns com os outros. Então vamos para o Livro dos Espíritos. A gente começou um novo item ontem, que é a união da alma e do corpo, no capítulo sobre a reencarnação. E a pergunta de hoje é se é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção. Nessa primeira fase, o espírito pode renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que prendem o espírito ao corpo são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem se romper por vontade do espírito, se esse recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, a gente vê bem claro aí que o espírito foi destinado para aquele corpo, não vai ser substituído, não pode mudar essa dinâmica. E pode acontecer do espírito acabar se desencorajando, com medo, inseguro, e abandonar o corpo. Não sei se isso é frequente ou não, acho que não. Porque normalmente o espírito está muito ansioso para voltar à vida, né, a vida material, para ter essa oportunidade de reencarnar. Então, mas isso pode acontecer pelo que ele diz aqui.
Os laços, como são frágeis ainda, está no processo de concepção não, de união do espírito com o corpo, ele pode se romper pela vontade do espírito. Então vamos para o livro A Gênese e começamos hoje um novo capítulo, o papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. É por isso que seus primeiros livros versavam sobre religião, e como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e a ordem do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, os meios de observação eram muito imperfeitos, e assim as primeiras teorias sobre o sistema do mundo haviam de ser muito eivadas de erros grosseiros. Mas ainda quando esses meios fossem tão completos quanto o são hoje é século XIX, tá? Os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem foi se adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. O homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe forneceu a chave para isso. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que pelo poder de cálculo determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a superfície do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele pôde acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências contribuíram com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na falta dessas contribuições, o homem teve como guia suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apresentação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem sair dele. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades se aplanaram prontamente. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo as leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus
do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista por efeito da súbita ideia da divindade após uma eternidade de nação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece, pode-se dizer com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Então aqui ele está falando exatamente da Gênese, que é o primeiro livro do Velho Testamento, e como a ciência mudou a ideia de que Deus teria criado o mundo em 7 dias, aquela coisa toda. E assim vamos ver esses pormenores, lembrando sempre que é o século XIX, o momento que está sendo escrita esse relato, esse livro, que nós já desenvolvemos bem mais, pelo menos em ciência, todas essas ideias, e ninguém, com poucas exceções, ainda acreditam nessa criação, mas ainda existe, né, gente que é criacionista. É uma linha mesmo que eles tentam ainda segurar essa ideia, mas é quase fora de questão já. E vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Chiquito de Moraes, Rimas da Vida. Um gesto de caridade na dor de momento incerto recorda a bênção do orvalho amenizando o deserto.